Salmo de número 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam de opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que era uma tarefa pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. E amém. Você acredita que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para mim agora. O Salmo 73 começa dando aqui, no primeiro versículo, um desfecho final daquilo que Asaf havia pensado. Perceba que ele começa no versículo 1 dizendo que Deus é bom. Mas em um determinado momento, e ele passa a descrever isso a partir do versículo de número 2, nem sempre ele havia pensado que Deus era bom o tempo inteiro. O Salmo 73 foi escrito por Asaf, que é um importante personagem bíblico da antiga aliança. Asaf foi um dos maiores compositores do Antigo Testamento. Ele foi nomeado por Davi para estar no santo templo. Tanto Asaf quanto seus descendentes foram cantores e instrumentistas importantes para a liturgia do culto em Israel. Nesse salmo, Asaf descreveu com honestidade e riqueza de detalhes um conflito da sua fé, algo que ele estava pensando, algo que gerou muitos pensamentos em relação àquilo que ele havia observado
no ímpio. Asaf viveu em um momento de dúvida e de grande angústia. Ao refletir nas suas próprias experiências, ele concluiu, você viu aqui na leitura, que apesar da sua integridade, frequentemente ele era vítima de aflições. Frequentemente ele era vítima de problemas, de castigos, e isso pareceu contraditório, confuso, injusto. E ele começou a perguntar: por que Deus permite isso? Qual era a intenção de Deus com essas coisas? Deus não estaria sendo injusto com ele ao permitir que, apesar de ele viver para Deus, consagrar a sua vida, lavar as suas mãos na inocência, como ele diz, ainda assim ele era afligido, enquanto que por aquele momento ele pensava que o ímpio tinha uma vida melhor do que a dele. Vejamos aqui algumas lições que aprendemos com essa crise de fé que Asaf enfrentou. Primeira lição: as crises fazem surgir as dúvidas. Há uma diferença entre dúvida e incredulidade. Preste atenção nisso aqui, que isso é extremamente importante, essa definição. Dúvida é a não compreensão de uma determinada coisa. Já a incredulidade é a resistência em obedecer a Deus. Percebe aqui que tem uma diferença muito grande. Algumas coisas são difíceis mesmo de serem compreendidas. Às vezes só enfrentando uma experiência, aprofundando um relacionamento com Deus, conversando com alguém, sendo instruído, que as dúvidas vão serem esclarecidas. Dúvida é quando você não compreende uma determinada coisa. Incredulidade já é a resistência em obedecer. Enquanto a dúvida reflete as incertezas, a incredulidade revela um coração obstinado e teimoso. A dúvida é incerteza. Olha, eu não sei, então eu preciso compreender, eu preciso aprender, eu preciso ouvir um esclarecimento. Isso é dúvida. A incredulidade já é um coração teimoso, rebelde, obstinado. Entende aqui a diferença? Por um momento Asaf desejou que a sua fidelidade fosse recompensada aqui e agora. Era essa a dúvida. Ele jamais desacreditou, ele jamais foi incrédulo no agir de Deus. Mas o que ele não estava entendendo é porque o ímpio prosperava e ele não recebia aquilo que ele queria no momento que ele queria. Era essa a dúvida. Ele não deixou de crer que Deus era poderoso. Contudo, quando ele não compreendeu isso, de que a sua fidelidade não era recompensada no momento que ele queria, veio o desânimo. A pressa pode ser um grande obstáculo para o mover de Deus na nossa vida. Nem tudo acontece na nossa vida na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Existem alguns produtores que eles jogam um remédio na sua produção de frutas para fazer a fruta amadurecer na marra antes do tempo. Você olha assim, a fruta está madurinha, mas quando você vai experimentar, ela não tem sabor. O cheiro dela é diferente, o sabor dela é diferente, porque não houve uma espera necessária para que o fruto amadurecesse. É preciso que tenhamos essa consciência, que tudo passa pelo teste do tempo. Esperar o tempo é um grande desafio. E se não tivermos esta capacidade, essa paciência de esperar o tempo, no momento da crise, vem essas dúvidas e a gente começa a desanimar.
A aparente demora de Deus em nos responder suscita dúvida, e às vezes nós colocamos até a salvação em xeque. Espera aí, eu não sou salvo? O meu nome não está escrito no livro da vida? Eu não sou teu servo, eu não sou teu filho? Isso não tem a ver com salvação, gente. Isso não tem a ver com o nome escrito no livro da vida. Isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com tempo. Creia que no momento certo o Senhor está trabalhando, e no momento certo as coisas acontecem. Agora, Asaf escapou por uma via estreita e difícil para não ser vencido por suas tentações. O problema é que quando surgem essas dúvidas e a gente começa a questionar, e a gente não busca entender, porque existem casos que às vezes o coração da pessoa está tão desanimado e às vezes caminha mesmo para o lado de endurecer, que às vezes as melhores explicações que você dá à pessoa ainda não a convence. A pessoa está com o coração endurecido. E Asaf estava numa linha muito fina para ele ser vencido e desanimar de fato, porque ele chegou a um ponto de dizer que, olha, é inútil tudo aquilo que eu estou fazendo. O teste do tempo às vezes vai dar para a gente essa impressão. Outra coisa que a gente precisa compreender: aquilo que Deus fala conosco passa pela via da condição. A maioria das promessas de Deus na nossa vida, elas são condicionadas. O que é uma promessa condicionada? Depende de uma postura minha. Vou te dar aqui um exemplo para você entender claramente. É um exemplo que eu uso ele sempre. Eu ainda era adolescente. Deus usou algumas pessoas, e eu comecei lá na minha adolescência perceber, eu não tinha clareza, como algumas coisas ainda me vão sendo esclarecidas ao longo do processo. Naquela época eu não tinha a clareza que eu tenho hoje, mas eu já via, eu já percebia que havia um chamado de Deus na minha vida. Eu já percebia que existia uma proposta de Deus para o ministério na minha vida. Na minha adolescência, Deus usou diversas pessoas para confirmar esse chamado. Inclusive o chamado pastoral, não apenas o chamado para pregar aqui e acolá, mas o chamado pastoral. E aí eu lhe pergunto: a promessa era de Deus, só que é uma promessa condicionada a uma postura minha. Porque graças a Deus o Senhor tem me guardado, e é a mão dele de fato para nos sustentar. Mas eu recebo essa promessa, e se em algum momento eu resolvo sair da presença de Deus, me afastar do caminho da presença de Deus, e aí? Como é que cumpre a promessa? Então a promessa, ela está condicionada a uma postura. Então quando Deus nos faz uma promessa, nós precisamos alinhar a nossa vida ao propósito dele. Asaf caminhou aqui por uma linha muito fina, quase que ele foi vencido pela sua tentação de que não valia a pena, de que ele havia se purificado à toa, que ele havia sido justo à toa. Embora ele tivesse satisfeito com a bondade de Deus, o tentador quase o agarrou pelo calcanhar. A expressão pouco faltou indica que ele estava em pleno perigo de apostatar-se da fé por causa da inveja que sentia dos ímpios. O que é apostasia? A apostasia é o abandono da fé outrora professada. Só apostata-se da fé quem teve fé. A fé, a apostasia é isso, é o abandono. É alguém que experimentou a fé e de repente ele não quer mais. As dúvidas nos tiram do foco daquilo que realmente interessa. Spurgeon disse que deveríamos orar assim: meu Deus, por mais desorientado e confuso que eu esteja, nunca permitas que eu pense mal de ti. Se eu não entendo, não permita que eu deixe de crer em ti. As crises tentam gerar dúvidas em nós.
A crise traz dúvidas, a crise gera dúvida, gera questionamentos do porquê, do para quê, do com quê, e são perguntas que às vezes torna-se pior ainda mais pesado o fardo, porque muitas vezes não obtemos resposta do jeito que a gente quer. Deus pode responder para você: espera, não é a hora. Deus pode responder para você: sim, é agora, ou é semana que vem, ou é daqui a pouco, mas é sim. Deus pode responder para você que você precisa melhorar o seu relacionamento com Ele, porque você precisa amadurecer, e Deus simplesmente pode ficar em silêncio, nem responder nem que sim, nem que não, e conviver com isso, as dúvidas, é um problema. Segunda coisa que a crise da fé gera: a frustração faz parecer que o nosso esforço não valeu a pena. Versículo de número 13 que nós lemos: foi à toa que mantive o coração puro, foi em vão que agi de modo íntegro. Asaf lembrou de toda a dedicação e disse que tudo foi perda de tempo. Já passou algum momento na sua vida que você teve essa impressão? Parece que eu estou perdendo o meu tempo, parece que não adianta de nada. Asaf teve a impressão que aqueles que não fazem nenhum esforço são mais felizes. Esses dias eu estava ouvindo um pastor colega, ele dizendo: rapaz, como é que pode? A gente faz tudo certo, parece que o negócio fica agarrado, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não flui, e eu estou vendo uma turma aí fazendo tudo errado, mas o negócio dele anda, funciona. Escute aqui que eu vou lhe dizer: nem tudo que está dando certo significa que é o certo. Pode estar dando certo, mas não quer dizer que é o certo, sabe? Ele teve a impressão que aqueles que não faziam nenhum esforço estavam melhores. No momento mais forte da sua crise, Asaf perguntou se realmente valia a pena servir ao Senhor. E de repente essa pergunta pode estar passando na sua mente esses dias: será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena servir ao Senhor? Será que vale a pena purificar o meu coração? Será que vale a pena mesmo? E nessas horas o inimigo acaba soprando nos ouvidos da pessoa: olha, você deve se lambuzar mesmo, se entrega, tem uma vida melhor para você, tem uma vida mais prazerosa para você. Não. John MacArthur disse que esse salmo ilustra o resultado de se permitir que a autopiedade questione a nossa fé em Deus. Sabe o que é a autopiedade? Dó de si mesmo. A autopiedade é diferente do orgulho, diferente da soberba. Enquanto que a soberba leva o indivíduo a se endeusar, a se colocar melhor do que os demais, a autopiedade leva o cidadão a se sentir inferiorizado, menosprezado, rejeitado, desprezado. O salmista ficou deprimido quando comparou a aparente prosperidade dos ímpios com as dificuldades de ter uma vida reta diante de Deus. Espera aí, o ímpio, ele faz de tudo, ele faz de tudo que ele quer, ele tem no seu colar a arrogância. O ímpio, ele chega a perguntar: será que Deus está vendo isso tudo? E ele zomba de Deus. Naquele tempo havia uma crença dos israelitas de que, sendo Deus justo, escute isso, os bons sempre receberiam o bem, enquanto que os ímpios sempre receberiam o mal. Isso é chamado de teologia da retribuição. É por isso que os amigos de Jó, diante do caos que Jó estava vivendo, eles foram lá diante de Jó e começaram a repreendê-lo, dizendo que ele tinha pecado, porque havia uma crença, isso era cultural e não tem a ver com a Bíblia, embora isso se assemelhe à lei da semeadura. Mas eles diziam para Jó: olha, você
está desse jeito porque você pecou, você está recebendo a retribuição do seu pecado. A crença era esta: os bons, eles sempre vão prosperar, eles sempre terão saúde, eles sempre terão sucesso, eles sempre irão crescer. Os maus sempre vão ficar para baixo, sempre punidos. A lei da semeadura é mais ou menos isso. Porém, a diferença aqui com a ideia da teologia da retribuição é que ela ignora as circunstâncias ruins da vida que ocorrem mesmo com aqueles que não são fiéis e com aqueles que são fiéis também. O sol nasce para todos, a chuva também cai para todos. O sol e a chuva não escolhe para quem a quem vai atender. Então Asaf precisava compreender a circunstância da vida. E outra coisa, é muito fácil você olhar para alguém próspero, e isso é um negócio nosso, que assim, se a gente não guardar o nosso coração, de fato essas coisas passam na nossa cabeça. A gente vê pessoas que às vezes parece que não tem o mesmo esforço que a gente, parece que não tem a mesma dedicação da gente, não tem a mesma fidelidade da gente. A gente vê essas pessoas aparentemente muito bem, e acaba, se a gente não guardar o nosso coração, isso passa no nosso coração. Peraí, eu estou fazendo tudo certo do lado de cá, por que a pessoa que está fazendo tudo ruim dá tudo certo? Isso passa. Só que o detalhe, às vezes a gente vê a pessoa bem, aparentemente bem, andando nos melhores carros, morando em casa boa, fazenda, sítio, um monte de coisa, mas você não sabe os meios que a pessoa chegou ou usou para chegar naquele lugar. Você não sabe as ferramentas que a pessoa utilizou até ela conseguir aquilo. Às vezes, em muitos casos, a gente sabe que não é resultado de um trabalho honesto. Às vezes a gente sabe que existe muita malandragem no meio disso, e a gente do lado de cá, a gente precisa guardar o nosso coração, para a gente não deixar essas coisas subir no nosso coração, e invejar pessoas que às vezes cresceram com algo que eu e você não teríamos coragem de fazer, mas sem saber da história, a gente pensa, peraí, eu do lado de cá, sabe? Às vezes essas coisas sobem ao nosso coração, a crise vem. Para Asaf, a prosperidade dos ímpios não era justa, e ele perguntou por que Deus permitia isso. O Ismer disse que Satanás tem uma concepção comercial da vida de fé e nos incentiva a servir a Deus visando os benefícios que podemos obter com isso. Irmãos, aquilo que Deus necessitava ou nem necessitava, aquilo que Deus tinha de fazer por nós, Ele já fez. Nós estávamos perdidos nas garras de Satanás. O diabo era o nosso dono, nós éramos pecadores. Deus enviou o seu único filho, Ele morreu na cruz, Ele nos resgatou. A proposta do Evangelho é salvação. A Bíblia diz que tudo que nós vivemos é resultado da graça de Deus. Respiramos pela graça de Deus, comemos pela graça de Deus, nós bebemos pela graça de Deus, vestimos pela graça de Deus, mas a expressão máxima da graça é salvação. Não queira exigir mais de Deus, porque Ele já fez tudo por você e por mim. Mas às vezes o diabo tenta colocar isso, que se não formos prósperos, é porque tem alguma coisa errada. Próspero aqui, na verdade, vou trocar a palavra, se não formos ricos, porque prosperidade é diferente de riqueza. Alguém pode ganhar um bom salário, ganhar muito dinheiro, mas não ser próspero. Alguém pode ter um salário mínimo e ser próspero. Prosperidade é sinal de que a pessoa consegue viver e viver bem com aquilo que ganha, seja pouco ou seja muito. Prosperidade não é sinal de riqueza, e às vezes o diabo tenta colocar isso: olha, se Deus não te der riqueza, é porque você não é bom, porque Deus não gosta de você, Deus não te ama. Asaf quase aderiu a essa ideia. Portanto, sejamos zelosos, afastando-nos das práticas pecaminosas, e isso jamais será inútil. Seja fiel ao Senhor,
jamais é inútil purificar o nosso caminho. Muitos estão como Asaf, apesar de todos os esforços para preservar o casamento, o ministério, a família, a profissão, a educação dos filhos, parece que nada disso tem valido a pena. Parece que nada disso é valioso. Contudo, precisamos estar atentos ao fato de que muitas dessas coisas envolvem também decisões dos outros, decisões de terceiros. Você está orando por algo, ok, você precisa orar a bênção, o Senhor é poderoso, a nossa oração, ela chega diante de Deus. Agora tem coisa que depende também de uma decisão de terceiro, de uma outra pessoa, e o que você precisa fazer é continuar orando, crendo que o Espírito de Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa, crendo que o Espírito de Deus vai trazer consciência a essa pessoa. Desse modo, não é apenas a nossa vontade que será levada em conta. Todavia, nas palavras de Paulo, vocês sabem que nada do que fazemos para Deus é inútil. O nosso trabalho tem uma recompensa no Senhor. Cuidado que a crise, ela tenta fazer isso. A crise, ela faz parecer que o nosso esforço é vão, não vale a pena. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite que o nosso esforço vale a pena. Continue se esforçando, continue firme na presença de Deus, meu filho. Continue caminhando, continue fiel, continue puro, continue santificando a sua vida, continue servindo ao Senhor. Vale a pena ser fiel. Sabe onde é que o problema da crise de Asaf foi resolvido? Ele pensou isso tudo. O ímpio é melhor do que eu, o ímpio é mais próspero do que eu, o ímpio vive melhor do que eu. Foi inútil ser fiel, foi inútil purificar, foi inútil santificar, foi inútil servir a Deus. Versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus. Ele pensou esse monte de coisa, até que ele entrou na casa de Deus, até que ele entrou no santuário de Deus. A história de Asaf só mudou quando ele teve a percepção, uma percepção nova e profunda da sua realidade. Isso aconteceu quando o salmista entrou na casa de Deus. Que bom que ele não se afastou da casa de Deus. Que bom que ele continuou frequentando a casa de Deus, mesmo que por um momento ele tenha feito isso por obrigação. Irmãos, tem horas que a gente vai vir sem querer vir mesmo. Você já tomou boldo? Chazinho de boldo? Tem alguém aqui que gosta de boldo? É mesmo? Não é normal. Chá de boldo, meu Deus. Tem umas outras coisas aí tão ruins quanto. Mas por que você toma? Porque você sabe que de alguma maneira vai te ajudar. Você sabe que de alguma maneira vai te fazer sarar, vai trazer para você um resultado positivo. Tem horas que você não vai querer vir. Tem hora que o cansaço vai falar alto. Tem hora que o frio vai falar alto. E o frio aqui talvez não seja só o frio físico, natural. Às vezes a friagem espiritual vai falar alto, mas você precisa vir. A história de Asaf foi mudada quando ele entrou no templo. Quando ele chegou na casa de Deus, ao participar do culto, seus olhos se abriram e passou a compreender tudo. Compartilhei ontem no meu status, alguém viu e até comentou com a risada aí, uma senhora no culto, uma fotinha dela, dizendo, olha, esse é aquele culto que eu não queria ir, e de repente o culto pegou fogo, e ela estava lá se alegrando na presença de Deus, cheia do Espírito Santo. E é assim, gente, tem hora que a gente não vai querer, mas eu lhe digo que vale a pena vir, porque aqui nós somos ministrados, aqui nós encontramos o Senhor, aqui nós temos a companhia do Senhor, aqui desfrutamos do relacionamento uns com os outros, aqui nós edificamos a nossa fé, aqui nós oramos juntos, aqui a palavra de Deus nos alcança. Moody disse que embora
lutasse com suas indagações, Asaf não conseguiu encontrar alívio até que entrou no templo. Quando ele chegou no templo, ele foi ministrado. Quando ele chegou no templo, ele ouviu a voz de Deus. No templo, o Senhor falou com ele, e ele compreendeu. Ali ele recobrou o seu equilíbrio espiritual, ao receber uma visão do fim reservado para os ímpios. Espera aí, esses ímpios que estão aí desfilando, e olha, contra a cultura nossa. Asaf disse que os ímpios andam pelas ruas de tão gordos que a gordura lhes salta os olhos. Contra a cultura nossa, lá de cá desse ocidente nosso. Ele entrou no templo e ele percebeu que tudo isso é uma fantasia, que tudo isso é um momento, e que tudo isso é como lugares escorregadios. Você já passou num lugar escorregadio? Que você olha assim, a única certeza que você tem é que você vai cair. Pode até que seja que não vai cair. Eu já passei em lugar lodo, uma lama, um negócio qualquer, que você olha e fala assim: meu Deus do céu, vou cair. Asaf disse isso para o ímpio: é um caminho escorregadio. O final do ímpio é isso. Naquele tempo em que Asaf estava, naquele templo que o Asaf estava, entre os utensílios, duas coisas foram importantes para a sua restauração. Duas coisas que tinham naquele templo, que hoje, na nossa época, é diferente. A forma de culto é diferente. Duas coisas que Asaf se deparou no templo onde ele entrou. Primeiro, a mesa dos pães asmos. O pão asmo apontava para o próprio Cristo. Jesus nasceu em Belém. Belém significa casa de pão. Mais tarde, durante o seu ministério, em João capítulo 6, versículos 48, 49 e 50, Jesus disse: sim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Porém, quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. As frustrações da vida são vencidas quando entramos na presença de Deus e nos alimentamos daquilo que Ele nos oferece. O Senhor está alimentando o seu povo aqui nessa noite. Asaf se deparou com a mesa dos pães e ele se alimentou. A outra coisa que Asaf se deparou lá no templo, o altar de sacrifícios. Ao entrar no templo, Asaf viu o altar de sacrifícios que apontava para redenção, perdão, recomeço. Quando olhou para o altar de sacrifício, passou a crer que é totalmente possível recomeçar. Asaf achou que estava no fim da linha. O altar do sacrifício fala de recomeço, fala de nova chance, fala de perdão. O altar de sacrifício zerava o pecado do homem e santificava ele diante de Deus. O arrependimento faz isso. O arrependimento zera o nosso débito diante de Deus. Eu vou repetir: o arrependimento zera a nossa conta diante de Deus. Foi diante do altar do Senhor que Asaf percebeu que o justo possui algo que o ímpio não pode ter: comunhão com Deus. Ainda que os maus e desonestos pudessem desfrutar de alguns prazeres carnais, jamais teria a maior de todas as alegrias, que é a amizade com o Criador. E isso eu sei que você tem. Caminhar com Deus. Asaf não tinha a riqueza dos soberbos, mas desfrutava da maior alegria, que era estar na presença de Deus. Mesmo que por um momento tenha se esquecido dela, Asaf reconheceu o seu erro e arrependeu-se. Ele entendeu que Deus era a sua maior herança. E ele termina esse salmo dizendo: o que tenho eu no céu, maior do que o Senhor. O que tenho eu na terra, maior do que o Senhor.
A nossa percepção e os nossos sentimentos mudam quando entramos verdadeiramente diante do Senhor. A nossa percepção muda quando estamos diante do altar do Senhor. A nossa visão é transformada. Os nossos olhos são abertos. O altar de Deus nos faz refletir o quanto somos falhos, pequenos, indignos, mas também mostra o quanto Deus é grande, justo e misericordioso. Quando nos colocamos diante do altar, Deus pode fazer tudo diferente na nossa vida. Ainda que nessa vida tenhamos as maiores dificuldades, Deus sempre estará conosco e é a nossa maior riqueza. Eu te convido a estar de pé comigo, por favor. Não deixe que a crise te impeça de enxergar com clareza. Não deixe que a crise atrapalhe você. Não tente vencer as crises com seus próprios esforços. Há tempestades que desafiam até as mais firmes âncoras. Hebreus 12:2. Contudo, mantenhamos o nosso olhar firme em Jesus, que é o líder, que é o consumador e autor da nossa fé. Deus te fará ver com clareza o favor dele sobre a sua vida. Vou repetir isso. Deus te fará ver o favor dele na sua vida com clareza. Ao avaliar os mistérios da vida, devemos nos apegar àquilo que sabemos com certeza. E quando estivermos em trevas, jamais duvidar daquilo que Deus nos ensinou na luz. Quando você não estiver enxergando, quando você não estiver compreendendo, quando estiver tudo escuro, que você não está vendo nada, não duvide daquilo que Deus te ensinou em plena luz.